Nessa aula eu vou te mostrar como que você vai criar um estilo para fazer uma planta como essa. Então, uma planta de demolir e construir, tá? Em algum momento pode ser que você precise demonstrar esses tipos de plantas. Então, eu tenho aqui essa planta que é uma planta existente. Depois eu tenho essa planta que é de construir, demolir ou amarelos encarnados. E depois eu faço também essas plantas, que é só de demolição e depois de construção. E assim, por fim, a gente consegue ter uma planta da proposta. Então, como que eu faço para eu ter esse estilo? É a mesma planta que eu estou usando, e eu tenho estilos diferentes. Eu tenho esse estilo que aparece amarelos encarnados, e aqui, quando eu trabalho com as tags, eu consigo ocultar. Por exemplo, eu quero mostrar essa planta para o meu cliente e quero tirar essa parte de demolição e deixar apenas como vai ficar essa planta de proposta. Mas eu não quero que fique aparecendo esse vermelho, esse encarnado. Então, como que eu faço para eu ter esse estilo e ter um outro estilo na mesma planta? Então, vamos lá. Para eu fazer esse estilo, eu vou colocar aqui no meu novo arquivo que ele não tem nenhum estilo próprio atribuído daquela forma com construir e demolir. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer são as tags. Então, eu vou definir que eu tenho 3 tags. Então, aqui na aba de tags, eu vou criar tags. Então, vou apertar no maisinho e vou colocar demolir e vou colocar ela na cor amarela. Ok? Esse que tá sem tag, untag, eu vou deixar ele na cor preta. Depois eu vou colocar uma outra que é construir. E essa construir será vermelha. Então, para eu mudar a cor, ó, basta vermelha, basta eu clicar nesse quadradinho aqui, ó. Então, cliquei no quadradinho e vou colocar a cor que eu quero. Construir, demolir e vou colocar aqui existente, que também vai ser preta. Se eu quiser uma cor diferente no existente, eu posso colocar, tá? Se eu quiser colocar azul, por exemplo, pode ser azul também, tá? Eu deixo preta porque acho que fica melhor. Então, vamos lá. Então, eu já fiz aqui as tags e ele não mudou nada aqui. Por quê? Eu preciso colocar cada coisa na sua tag. E segundo, eu preciso criar um estilo e esse estilo ele vai mostrar a cor da tag, tá? Então, primeiro passo, vamos colocar aqui quais são as paredes que eu vou demolir. Então, eu vou definir que essa daqui é demolir. Para eu passar para a tag demolir, é bem fácil. Eu vou clicar em cima do demolir, vou aqui nessa função, tá? Do demolir, e vou clicar em cima da parede que eu quero colocar naquela tag, tá? E quando eu quiser no construir, é a mesma coisa. Clico em cima do construir, na ferramenta de tag, e vou procurar o que eu vou construir aqui. E essa parede vai ser a minha construir. E para eu não ficar confusa, eu vou visualizar, eu vou pedir para ele me mostrar conforme a cor da tag. Para eu fazer isso, basta eu vir aqui, ó, nessa parte. Basta eu vir aqui nessa ferramenta e colocar Color by Tag, tá? Ele vai ficar conforme a cor da tag. Vou até voltar aqui para um cinza, para não me confundir. E vou colocar as outras que eu preciso construir e demolir, cada uma na sua tag correta. Então, essa daqui vai ser demolir. E essa vai ser construir, tá? Para eu criar o estilo, para ele ficar aqui corretamente, eu tenho que vir aqui na aba de estilos. Então, aqui ele já está nas tags que eu quero, o restante vai ser tudo existente, então eu posso ocultar essas outras 2 tags, seleciono todo o restante vai ser existente. Então, eu vou vir aqui e vou colocar ela na tag existente. Pronto, já está tudo na tag existente, tá azul, só para eu saber. Vou voltar a visualizar, para eu visualizar ou não as minhas paredes, é aqui que eu vou apertar, tá? Aqui eu também tenho uma que eu vou demolir, que é essa porta, vou fazer essa abertura aqui na porta,
tá? E assim eu consigo ver aqui toda a minha planta, certo? Só que dessa maneira aqui, ele fica as linhas em preto e a cor da face fica amarela. E não é isso que eu quero. Se eu criar aqui um estilo, ó, vou vir aqui, vou criar um estilo, eu vou fazer uma cópia desse, então botão direito Make a Copy, posso renomear ele aqui, vou colocar Construir, Demolir. Se eu vir aqui nessa última opção e colocar Color by Tag, ele vai ficar dessa forma aqui, certo? Mas eu não quero isso, eu quero que as linhas fiquem em amarelo e ou vermelho e o restante fique branco, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso vir aqui, tá? Nas minhas primeiras configurações. E aqui em Color, eu vou colocar, ao invés de All Same, eu vou colocar By Material, certo? E aí, conforme o material, ele já vai mudar essas linhas aqui, ó, para a linha amarela. Já tá aparecendo aqui a linha amarela. Se eu retirar novamente essa parte aqui, ó, de Color by já está aparecendo as linhas amarelas. Só que agora eu não quero que ele fique a cor, eu quero que ele fique a cor da tag, mas só as linhas e não essa face. Então, como que eu vou fazer para isso sumir? Eu vou vir aqui nesse segundo quadradinho, tá? E eu vou pedir para que ele fique branco. Então, eu quero que fique tudo branco, certo? Então, no primeiro quadradinho, eu vou colocar a cor conforme o material. No segundo quadradinho, eu vou colocar o estilo, que é essa cor branca. Então, ele vai aparecer só o branco. Não está branco aqui, mas eu já vou mostrar o que que é, tá? E aqui, nesse último, é o background. Se eu quiser que ele fique branco, aqui no background eu tenho que mudar também. Então, eu vou apertar aqui nesse cinza e vou colocar ele todo branco. Agora sim, ficou todo branco e somente as linhas que ficaram das cores que eu queria, certo? E aqui, por último, que você tem que lembrar de colocar é Color by Tag, porque se eu não tiver essa opção marcada, ele vai ficar toda preta, e não é isso que eu quero. Então, eu vou clicar aqui, vou deixar Color by Tag, e assim você já tem o seu estilo criado de construir e demolir. Eu vou clicar aqui para ele fazer um update, e eu já tenho esse estilo. Então, aqui, ó, eu vou mudar, vou alternar entre esses dois estilos. Então, aqui eu já tenho esse estilo aqui de construir e demolir. E depois eu tenho esse outro estilo, que ele é o padrão que estava aqui. Se eu quiser que ele também fique branco, igual eu mostrei na imagem inicial, mas eu não quero que apareça amarelo e o vermelho, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui uma cópia, tá? Desse construir e demolir, e nessa cópia eu vou colocar planta baixa, nesse estilo. Agora, o que que eu preciso fazer aqui? Eu vou vir em editar, e nesse caso, eu vou mudar aqui um parâmetro, que é aqui nesse último botãozinho de edição, que é das configurações do modelo, eu vou tirar essa opção Color by Tag, certo? Vou dar um update aqui nessa cena, e agora eu tenho dois estilos. Eu tenho esse estilo de planta baixa, mas eu também tenho o estilo de construir e demolir, certo? E para eu ter aquelas cenas onde eu mostrava por cima de cada um dos dois, eu vou criar cenas para eu poder apresentar. Quero apresentar assim em vista superior e depois em vista superior com os dois estilos. Então, como que eu faço para criar essa cena aqui? Eu vou vir aqui na minha aba de ferramentas e vou criar cenas. Então, vou abrir aqui a barra de cenas e vou apertar no mais. Nessa barra de mais, eu vou colocar construir e demolir, certo? E nesse aqui vai ter o estilo amarelo e o vermelho. E na outra cena vai ser o outro estilo. Então, eu preciso mudar o estilo aqui. Então, vou selecionar esse estilo e vou criar a outra cena.
Vou apertar o maisinho e criei outra cena. Então, nessa cena aqui, eu vou colocar que é a planta. Então, eu tenho esse construir e depois eu tenho a planta. E depois eu tenho a planta, ele ficou até renomeado errado, que é esse daqui, cena 3. Aqui, planta baixa. Proposta. E o que que acontece nessa proposta? Na planta da proposta, o demolir não pode aparecer. Então, eu tenho construir e demolir, tirei a demolição e vai ficar apenas a proposta. Então, eu volto aqui nas minhas tags e oculto esse demolir. E aí, ele já vai ficar aqui a minha planta de proposta, tá? E agora é só vir na cena e fazer um update nessa cena. Então, eu tenho essa cena aqui e eu vou fazer um update na cena. Vou pedir para ele atualizar. E agora, quando eu mudar entre uma cena e outra, ele já vai aparecer sem a demolição. Então, aqui eu já tenho a minha planta de proposta. Aqui eu já tenho minha planta de proposta. E aqui eu tenho a de construir e demolir. Já tenho aqui a minha de construir e demolir. É assim que você vai fazer a sua cena e o estilo de construir e demolir. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula!